Glória a Deus. Paz. Graças, paz, boa noite. Deus abençoe os irmãos. Glória a Jesus. Eu não lembro a última vez que eu estive aqui, já faz um tempinho, né? Muito contente de poder estar aqui com os irmãos. Para a gente, obviamente, é uma honra, né? Um motivo de muita honra mesmo, de verdade mesmo. Não é demagogia de subir no púlpito e vir, né? Agradecer ao pastor Nisus, pastor Ari também, né? Sabe o pastor, né? Sobe aqui as palavras, já ministram sobre nós, já nos ensinam, né? Bênção de Deus. Que bom, gente, que bom estar aqui. E o tema de hoje, quem tem conseguido participar de toda a campanha aqui? Levanta a mão quem está vindo todos os dias, conseguindo todos os dias da campanha aí. É a luta, né? Eu falo lá aos irmãos da igreja, né? Lá no Guarujá, falo, pessoal, se você estiver por aí, às vezes está lá em Santos trabalhando, ou está em Vicente Carvalho, ou está em algum lugar pão da cidade aí, né? Dê o horário, estiver mais perto, procura uma PNL, né? Não deixa não deixa de participar, né, da nossa campanha, né? Eu tenho isso, não é como um ritual, né? Aquela liturgia, aquele ritual que tem que cumprir 7 semanas, senão você não vai ser abençoado, né? Não é isso não, né? Até porque, irmãos, eu tenho concepção, eu tenho conceito, pelo que eu entendo um pouco da palavra de Deus, não é muito não, mas um pouquinho que eu entendo, já começa a ter alguma compreensão, né? Até porque eu entendo de uma forma um pouco complicada essa questão de a gente vir aqui na igreja buscar bênção. Aqui é 4 paredes, um templo onde se reúne é o quartel-general aqui para a gente angariar força para poder cumprir o que Deus determinou sobre a nossa vida. Você já é abençoado. A bênção do Senhor, ela é sobre a tua vida. Isso tem respaldo da palavra de Deus em todos os sentidos, né? Está lá em Efésios capítulo, quando começa o livro de Efésios, capítulo 1, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais, né? Deuteronômio 28, lá no Antigo Testamento, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardando as bênçãos te alcançarão, bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito serás o fruto do teu ventre, o fruto da tua produção, na entrada, na saída. Então você já é um ser abençoado por Deus. Glória a Deus. Já é um ser, tomara que seja o púlpito lá da igreja, mas amém. Esse daqui é mais moderno. Então, você já é um ser abençoado. Está gravando aqui para a internet? Não? Tá passando lá? Então eu tenho que ficar mais parado aqui, né? Glória a Deus. Então você já é abençoado, né? Então aqui não é efetivamente lugar de vir buscar bênção. Obviamente você vai sair daqui muito mais abençoado do que entrou, isso é óbvio. Mas aqui é lugar de culto a Deus, né? De cultuarmos a Deus, de apresentarmos a nossa vida, o nosso coração a Deus. E com esse tema de hoje, renovação espiritual, para sermos curados no físico e na alma. Não seria muita, ou melhor, seria muita pretensão minha se eu vier aqui para dizer, não, eu vim ministrar sobre cura na alma, no físico e na alma, né? E quando sair daqui, aqueles que não estavam curados vão sair curados. Eu creio que Deus pode fazer um milagre nessa noite com cada um, né? Mas a minha pretensão não é aquilo que eu só vim aqui com convite, com o pastor Nisus, né? E a minha pretensão não é achar que eu vim aqui para resolver todo o problema de ninguém, muito pelo contrário, né? Deus está trabalhando na vida de cada um, é o Senhor quem faz, né? Ele opera o querer, o efetuar, tudo depende dele, tudo é com ele, para ele, por ele, nada, né? Sem ele nada do que foi feito se fez. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Mas a mensagem que eu quero trazer para você é aquilo que eu tenho entendido, que tenho passado na minha vida, que eu tenho vivido, que é uma caminhada com Cristo. A cura ela vem, a cura da alma, do corpo, as coisas que precisam ser acrescentadas sobre a nossa vida, elas vão ser acrescentadas, né? Eu entendo que cura, no meu sentido, irmãos, eu não quero aqui contrapor nada nem ninguém, mas no meu sentido eu tenho vivido isso, pelo menos a experiência que Deus tem dado para mim, eu quero compartilhar e testemunhar essa experiência, né? Na minha caminhada, e nada vai impedir de eu fazer aquilo que Deus determinou na minha vida, que é o ID do Senhor, que é pregar o evangelho do reino, que é falar do amor de Deus, que é poder ajudar, colaborar com o reino de Deus. E obviamente eu tenho problemas, eu tenho dificuldades, eu ainda tenho coisas a ser curada na minha vida, certamente, né? Tem muita coisa para ser curada na minha vida ainda, né? Mas o pouco que a gente vai traçando de experiência, a gente vai podendo compartilhar, e como a palavra diz, né? A gente vai edificando uns aos outros,
né? Para edificação. Deus colocou os apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores, né? Para o crescimento do corpo, para a edificação dos santos, né? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, né? A estatura de varões, homens e mulheres de Deus, um ajudando o outro, colaborando com o outro, fortalecendo o outro, testemunhando um com o outro. Isso vai corroborando para o teu crescimento e para a tua cura também. Para a tua cura, você vai passar experiências. O Senhor vai permitir experiências que vão doer na tua alma, no teu espírito, mas não desista. Continue perseverando, continue caminhando e, sobretudo, olhando para aquilo que é o foco, o propósito de Deus. Propósito de Deus. Há um propósito em tudo isso. Lá em Hebreus capítulo 12, depois do capítulo 11, todos sabem que no capítulo 11 tem os heróis da fé, né? Começa falando sobre a fé. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, a prova das coisas. E aí vai traçando depois todos os heróis da fé ali, né? No capítulo 12 começa. Nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas do capítulo 11. Estamos ouvindo, vendo tantas testemunhas dos homens de Deus do capítulo 11, né? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, deixando todo o pecado e embaraço que tão de perto nos rodeia e olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tudo que você porventura esteja necessitando, seja doença na tua alma, seja problema no teu corpo ou no teu espírito, que eu acrescentaria ao tema aqui, espírito, porque faz parte. Nós somos tricotomistas, né? Nós temos um corpo, uma alma e o espírito. Então, se precisa ser curado é nosso corpo, nossa alma e nosso espírito, né? Então, em tudo Deus tem um propósito, Deus está trabalhando, Deus está traçando, Deus está cuidando da tua alma, do teu corpo, do teu espírito. Então, somente persevere, persevere. Qualquer problema que você tenha aqui nessa noite, qualquer dificuldade que possa ser na tua família, no teu casamento, com teu filho, com teu pai, no teu serviço, uma enfermidade, uma angústia na alma, seja qual for o problema, meu querido, o Evangelho é simples. As coisas de Deus são muito simples. Paulo falou lá em 2 Coríntios capítulo 11, espero que vocês suportem ainda a minha loucura, porque eu quero entregar a saber uma noiva a Cristo, a igreja, uma noiva a Cristo pura, mas eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, sejam corrompidos os vossos sentimentos, e vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo Jesus. Jesus é simples. Lá em Mateus 6, que foi citado aqui o primeiro sermão do Senhor ali, né? Das bem-aventuranças, o sermão do monte, no sermão ali, o Senhor Jesus em determinado momento ali, no capítulo 6, ele fala, olha, quando fores orar, entra no teu quarto, fala ao Pai em secreto, que vê todas as coisas. Fala ao Pai em secreto ali, que Ele vê todas as coisas. É interessante você trabalhar nisso, porque é um paradoxo. Porque se você entrar no quarto, você vai falar com Deus, Ele vai te ouvir, né? Mas na tua Bíblia aí está, fala ao Pai em secreto, que vê todas as coisas. Deus está preocupado, porque no versículo seguinte diz que antes de você falar o que você vai falar, Ele já sabe. Ele já sabe tudo que você tem para falar para Ele. Então Ele não quer ouvir só. Obviamente você tem que falar, certo, né? Mas Ele já sabe o que você vai falar. Mas Ele quer ver. Ele quer ver o teu coração. Ele quer ver como é que está, porque Deus, Ele te conhece pelo coração. A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Simples assim. Você vai falar para Ele, está lá dentro. Ele já sabe, que a boca fala que o coração está cheio, né? Mas Ele vê o teu coração. Ele te conhece pelo coração. Lembra lá 1 Samuel 16, quando um dos filhos de Jessé foi ungir, o Samuel foi ungir um dos filhos de Jessé como rei de Israel. Passou o primeiro, passou o segundo, o terceiro. Quando chegou no primeiro, né, Deus falou para ele, Samuel, você está olhando para a aparência, para a estatura, eu olho para o coração. Eu não vejo como você vê. Você está olhando para a aparência, para a estatura, para a condição, não. Eu olho para o coração. O Senhor te sonda pelo coração, está lá em Salmo 139, o Senhor me sondas e me conhece, sabe quando me assento, quando me levanto, esquadrinha todo o meu andar, conhece o meu pensar, a palavra nem me chegou à boca, tu já conheces, Senhor. Salmo 139. De onde me fugirei do teu espírito? De onde esconderei da tua face? Se eu for até lá, os fundamentos dos mares, o Senhor está. Se eu bater asas na alvorada, ali o Senhor está. De onde eu me esconderei do teu espírito? De onde fugirei da tua face? E o Salmo termina dizendo, em determinado momento, Salmo 139 diz, a minha história já estava sendo escrita dia a dia pelo Senhor, ainda
sem que nada existisse ainda. O Senhor já tinha um propósito, um projeto para a tua vida. E a palavra termina, o Salmo 139 termina: Senhor, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelos caminhos da eternidade. Sonda o meu coração. Lá em Jeremias 17, que ele esquadrinha os corações. Enganoso é o coração mais que todas as coisas, perverso. Em algumas traduções tem uma doença incurável, né? Mais do que todas, mas é o Senhor quem esquadrinha os nossos corações, a dar a cada um segundo a intenção do seu coração. Lá em Hebreus capítulo 4, verso 12, fala da palavra. Ela é poderosa, ela é viva, mais penetrante que espada, viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes, vai até junta de alma, espírito, nervo e medula, a discernir a intenção do coração. Quando você é confrontado por essa palavra, quando você olha e observa essa palavra, ela te confronta para discernir a intenção do teu coração, a deixar todas as coisas claras, patentes, nuas, diante daquele que nós temos que prestar conta. Então, é através do coração que Deus vai te ver. Então, o teu coração precisa estar em paz, o teu coração precisa estar com Deus. Mas qual que é a metodologia, qual que é a fórmula, quais são os 10 pontos, qual que é isso, aquilo que eu preciso para curar meu coração? Não, para curar teu coração, você só precisa entregar ele para Jesus. Só para Jesus, entrega teu coração para Jesus. E meus problemas, meu querido, problema tu vai ter sempre. Problema tu vai ter sempre. Deus está trabalhando. Mas o meu marido, que você não sabe, pastor, do meu marido, e como é que aconteceu que eu tenho na minha casa. Irmã, quer ganhar o teu marido? Está lá em 1 Pedro capítulo 3, verso 1. Quer ganhar o teu marido? Ganha o teu marido sem palavras, no incorruptível traje do espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus, como Sara, não seja na beleza, no frisado dos cabelos, na compostura, na beleza de joias, não, como Sara chamava Abraão de Senhor. Deixa Deus estar trabalhando, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir, deixa Deus. A minha mulher, pastor, você não sabe o que é a minha mulher? Coabitai com ela com entendimento. Está lá no versículo 7, 1 Pedro 3. Coabitai com ela com inteligência, entendimento, diz a Bíblia. Entendimento, raciocínio. A mulher precisa de sabedoria para lidar com o homem precisa de inteligência para lidar com a mulher. A mulher sábia edifica ao lar, a tola destrói com as suas próprias mãos. Está lá em Provérbios 14, 1. Lá em 1 Pedro 3, 7, coabitai com ela com inteligência, com entendimento, dando honra. O homem é prático, é matemático, é racional. A mulher é emotiva, precisa de sabedoria. O homem precisa de razão. Coabitai com ela com razão, com entendimento, dando honra à sua mulher como vaso mais fraco, como co-herdeiros, herdeiros juntos das bênçãos de Deus, da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. E é isso. O teu filho, leva ele na doutrina do Senhor. Está lá em Efésios 6:1, 6:1 em diante ali. Filhos, obedecei aos vossos pais, é justo, honra teu pai e tua mãe, para que te vivas bem, viva muito. Não sei nem porque eu estou falando tudo isso, tinha nada a ver com o que estou. Mas amém. Pai, admoestai os vossos filhos na doutrina do Senhor. Mas deu ruim, meu filho descambou de vez. Meu irmão, lá em Lucas 15 tem o filho pródigo. O filho pródigo descambou de vez também. Mas se você ensinou o caminho que devia andar, jamais ele vai se desviar. É uma promessa de Deus. Ensina o teu filho, a criança, no caminho que deve andar, e jamais, quando crescer, quando for velho, se desviará dele. Mas ele desviou. Não, meu irmão, se você ensinou, ele vai voltar. O filho pródigo ficava ali esperando, ao ponto de que quando o filho apresentou lá em cima, ele já estava lá na espreita esperando lá. Meu filho estava morto e reviveu. Não desista. O teu filho, ele não está morto. Deus, no tempo de Deus, louvado seja o Senhor. No tempo de Deus, Deus vai fazer, Deus vai trazer, só não põe em tua mão. Espera, tenha paciência. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor, me tirou de um lago de lama, de lodo, de tristeza, de choro, de dor, de sujeira, de porcaria, colocou os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos, colocou um cântico de louvor, um cântico novo na minha boca. Essa é a vida do cristão, de louvar a Deus, entender o propósito. Vamos reconhecer primeiro, dentro desse campo espiritual. Eu acho que eu já estou pregando, irmãos, eu não sei se é introdução ou não, mas eu acho que eu já estou pregando aqui, mas amém. A gente precisa entender primeiro que nós estamos aqui, ninguém, eu espero que não, eu acredito, ninguém veio aqui falar, pastor Marcos vai estar pregando lá, pastor Nizuzi vai estar pregando lá, eu quero ir lá ver o pastor Marcos pregar, pastor Nizuzi pregar. Não é verdade isso. Nós viemos aqui porque nós cremos em Deus.
Nós confiamos em Deus. O homem que tenta chamar isso, chamativo, vai vir pastor tal, vai vir não sei o que, tal, isso é bobagem. Quem fala é Deus, é o Espírito Santo de Deus. E nós precisamos saber que aqui é o nosso quartel-general, nós abastecemos do Senhor, nos enchemos, ouvimos a palavra. Davi fala isso, porque ele estava em meio à guerra, ele fala isso lá no Salmo 27. O Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei? O Senhor é a força da minha vida, do que eu me recearei? Quando os malvados meus adversários vieram contra mim para comer minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele eu confiaria. Porque uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu templo e contemplar a sua glória, a sua formosura. E quando vem a adversidade, os problemas, as dificuldades, Ele me esconde no seu pavilhão. Aqui no seu tabernáculo eu estarei seguro. Ele exalta a minha cabeça sobre os meus inimigos. Esse é o propósito, é literal, é isso mesmo que tem que ser feito. Ir para a igreja, ouvir a palavra, porque quem fala aqui é o Espírito Santo de Deus, e você sabe disso, né? E nós precisamos entender a grandeza desse Deus, quem é esse Deus, o tamanho desse Deus. Será que Ele é um Deus tão grande que não pode resolver os problemas tão pequenininhos? Sim, Ele é um Deus tão grande, mas Ele se compadece em resolver problemas dos mínimos detalhes, pequenos, esses probleminhas que você vai no teu quarto, fala com Ele, Ele ora por teu coração, porque se Ele for ouvir aquele probleminha teu, né? Chega uma hora, até pastor, né, que os irmãos, chega um dia no final do culto lá, que eu já estou, às vezes demora 2 horas para chegar do púlpito até a porta da igreja, que é irmão conversando, compartilhando, tá, eu acho que Deus ouve, né? Deus escuta tudo, porque Deus é Deus, a gente não consegue muito, mas Deus é Deus, né? Mas acho que não está preocupado em escutar tanto, não. Ele está preocupado em olhar para o teu coração, está ferido, está com um problema. Ele é um Deus grande, né? Que Ele não é só ficar escutando o nosso, né? Não, Ele é um Deus grande que Ele olha onde está a ferida do nosso coração. Ele vai lá onde está a ferida, aquilo que você está expondo pela boca, falando, compartilhando, orando. Ele está vendo aquela ferida para sarar, porque o sangue de Jesus é que faz isso, né? Para sarar o teu coração, sarar. Então você precisa reconhecer, entender o tamanho desse Deus grande, o tamanho desse Deus que é imensurável, não se pode medir. O pouco que a palavra de Deus, porque eu acredito que a palavra nos revela aquilo que é necessário só para sabermos, né? Porque Deus é muito mais, até porque está escrito na própria palavra que não haveria livros para relatar os seus feitos, né? E a Bíblia apresenta aquilo que é necessário, que nós precisamos saber, que Deus é muito além do que Ele possa pensar, imaginar, e Ele é um Deus grande, né? É um Deus poderoso. Lá em Isaías 40 diz que os oceanos da terra cabem na concha das suas mãos, Ele mede o universo, toda a existência com um palmo, né? Os continentes da terra são como uma poeira na balança, como um gota num balde. Imagina, quando fala em balança, fala em justiça, né? Imagina toda a injustiça que sofre. Às vezes você fica bravo só porque alguém fechou teu carro ali, né? Fechou já, glória a Deus, abençoado, Deus te abençoe. Hoje, né? Antigamente era outra coisa, né? Hoje você abençoa, né? Já fica bravo, né? Imagina todas as injustiças que acontecem na tua vida, nessa igreja, em todas as igrejas, numa nação, nos continentes todos, em toda a existência desde Adão, tanta injustiça que já existiu. Para Ele tudo isso junto é uma poeirinha na balança, porque Ele é o Tsekenu, Ele é a nossa justiça, Ele é a nossa justiça, Ele é a própria justiça. Então não torne o mal por mal, torne o mal por bem, está lá em Romanos capítulo 12, né? Porque minha é a vingança, diz o Senhor, e amontoar as brasas vivas sobre a sua cabeça. Então ande na presença, porque esse Deus é um Deus grande. Chama as estrelas pelo nome, sem que nenhuma delas falte. Chama as estrelas pelo nome, sem que nenhuma delas falte. Você acha que Ele não te conhece? Você acha que você não é mais importante que uma estrela, meu irmão? Eu acho que é, eu tenho certeza que é. Ele não derramou o sangue dele por uma estrela, Ele derramou pela tua vida. Qual que é a preocupação? Cura, renovação espiritual para sermos curados no físico e na alma e no espírito. Deus está te curando, Deus está trabalhando com você. O processo que você está passando, em nome de Jesus. As crianças, tem alguém com bebê aqui? Não? Bebezinho que está dormindo, alguém? Não? Não, né? Não? Tá. Porque se for um problema aí, efetivamente que você está vivendo,
Ele está trabalhando na tua vida. Se for o diabo que está agindo na tua vida, sai, em nome de Jesus! Pronto, acabou, saiu. Acabou, meu irmão. Se for demônio, já foi. Acho que eu não queimei nenhuma caixa aí não, né? Gente, se for diabo, já foi embora, acabou. Que é isso? Eu não estou dizendo que você não deve preocupar com o diabo, não, meu irmão. Não subestime o diabo, não. Mas você tem o nome do Senhor Jesus. Você tem o nome de Jesus. Ah, pastor, eu declarei, eu não vou falar de novo. Em nome de Jesus, e o diabo não saiu. Não, saiu, ele saiu. Não, mas eu estou ainda passando problema, dificuldade. Então, meu irmão, Deus está trabalhando com você. Deus está agindo na tua vida. Então, por que você está preocupado? Por que tanta ansiedade? Porque envolve o que precisa hoje, a cura da alma. Por que tanta preocupação? Por que tanto desgaste? Porque quanto mais o diabo consegue fazer, o inimigo, ou o nosso próprio eu consegue fazer a gente perder o foco nos nossos problemas e dificuldades, nosso chororô, porque a vida aos céus é isso aqui, meu marido, minha esposa, meus filhos, mas a gente perde o foco do propósito do Senhor, que é o ID, é ganhar vida para Jesus. Você está com um problema, meu irmão? Você está com um problema? Eu vou dizer, você está com um problema e você está com Jesus. Tem gente lá fora que está com um problema sem Jesus. Meu Deus, é muito egoísmo da nossa parte, ficar me dá, sanguessuga, Senhor. Não, meu irmão, comece a ser testemunho do poder de Deus, desse Deus grande. Primeiro você tem que saber quem Ele é. Ele é esse Deus. Ele é esse Deus todo-poderoso, que não tem querer o efetuar, sem Ele nada do que foi feito se fez, Ele é o verbo que se fez carne, habitou, sem Ele nada do que foi feito se fez. Lá em João 15 ele diz, sem mim nada podeis fazer. Ele é tudo, e você tem acesso a Ele. Você tem acesso a Ele, de que forma? Vindo para a igreja 7 semanas da campanha, não faltando, e cumprindo o ritual, e dando aquela oferta poderosa que eu... Não, é fechando a porta do teu quarto, sendo sincero com Ele, fechando a porta do teu quarto, que Ele vê em secreto, e vai te recompensar. É só você se apresentar a Ele. Será que você tem feito isso? Será que você tem falado para Deus, antes de falar para o vizinho, para o amigo, para o pastor, para todo mundo, falou para Deus o teu problema já? Já falou para Deus, de um coração, rasgando o coração mesmo? Porque Ele permite, está lá em 2 Crônica 7, depois o templo foi construído, o templo de Salomão, e se eu cerrar os céus, e não mandar chuva, e mandar uma peste entre meu povo, uma doença no meio de vocês, cesso a chuva, não tenho o que comer, manda uma doença no meio do meu povo, uma praga, mas se esse povo se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se humilhe na presença de Deus, ore, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu olharei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, porque os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos inclinados à oração que se faz neste lugar, porque eu escolhi. Outrora era o templo de Salomão, agora nós somos habitar do Espírito Santo, porque eu escolhi esta casa para que meu nome esteja nela perpetuamente. Então Deus está vendo tudo. Então por que tanta ansiedade? Por que tanta preocupação? Confia no Senhor, as coisas vão dar certo. Vai tudo bem, vai tudo bem. A sunamita, vai tudo bem, o filho estava morto, vai tudo bem. Vai tudo bem, Deus está no controle. Deus está no controle. E às vezes a doença na alma, a doença no espírito, a doença até no corpo, psicossomática, né? A doença porque afeta o corpo, ela vem por causa da nossa ansiedade, dessa preocupação excessiva, desse desgaste desnecessário. Só coloca em prática a tua fé, meu irmão. A tua fé, só isso. Confia em Deus, amém? Glória a Deus, vamos lá, amém? Vamos encerrar, mais uma coisinha para falar ainda. A Bíblia é bastante coisa. Agora, quem você é efetivamente diante desse Deus? Primeiro que Ele te fez filho. Qual pai que não ama o filho? Qual pai que o filho pedindo pão vai lhe dar uma pedra? O filho pedindo peixe vai lhe dar um escorpião?
Se vocês, sendo maus, diz a palavra, pode dar boas coisas, boas dádivas aos nossos filhos, que dirá o Pai que está no céu? Então Deus pode te dar tudo. Você vai pedir pão, Ele vai te dar pedra? Você vai te dar peixe, Ele vai te dar escorpião? Não. Ele vai dar aquilo que você precisa. Ele é Pai. Ele é Pai. Nessa oração que eu falei de Mateus capítulo 6, diz: tranca a porta do teu quarto e fala ao teu Pai. Ao teu Pai que está nos céus. Ao teu Pai, Pai nosso. Ele é Pai de todos nós. Você faz parte dessa família. Você faz parte. Em Efésios capítulo 2, verso 18, se não me engano, diz ali: pelo Espírito em Jesus Cristo nós temos acesso ao mesmo Pai. Pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, que nele nós somos reconciliados com Deus, pelo Espírito Santo em Cristo Jesus, nós temos acesso ao mesmo Pai, todos nós, ao mesmo Pai. Portanto, já não sois peregrino nem forasteiros, mas co-cidadão dos santos da família de Deus, fundamentados na doutrina de apóstolos e profetas, do qual Jesus Cristo é o principal pedra da esquina. Profetas do Antigo Testamento, apóstolos do Novo Testamento, os apóstolos, todos eles culminam em Cristo. Ele é a principal pedra da esquina, Ele é a principal rocha da esquina, e é nele que nós estamos fundamentados e somos família de Deus. Então você faz parte da família de Deus, você é filho de Deus. Está lá em João 1,12: todos quanto receberam a obra da redenção de Cristo, por isso você está aqui, você acreditou na obra da redenção, da crucificação, do derramamento do sangue ali, todos quanto receberam deles o poder de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, que não são nascidos de sangue, da vontade de varão ou pela carne, mas são nascidos de Deus, são nascidos de Deus. Quem não é batizado aqui ainda? Pode levantar a mão, não tem medo não, eu só vou chamar você aqui para batizar agora. Brincadeira. Quem não é batizado, levanta a mão. Amém. Próximo batismo, em nome de Jesus. Aquele que crê e for batizado é salvo. Quem não crê já está condenado. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu peço, vai batizar, procure para se batizar. Ah, mas talvez, não sei, tal. Não, você não crê em Cristo? Ah, mas eu creio no Senhor, creio em Jesus, mas não quero batizar não. Então você não crê. Quem crê em Jesus sabe que Ele é Senhor da tua vida. E Ele sendo Senhor da tua vida, a primeira ordem que Ele dá: crer e ser. Não, quer cumprir a primeira ordem, vai cumprir as outras? Tem como. Então tem que crer e ser batizado. E você entrou para esse mundo. Foi o que Ele falou para Nicodemos lá em João 3, né? Calada da noite, Nicodemos chegou até Jesus: mestre, bem sabemos que tu és vindo de Deus, que ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se não for vindo de Deus. Os necessários nascer de novo, Nicodemos. Mas como que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo? Aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode ver o reino dos céus. Quem é nascido da carne é carne, quem é nascido do Espírito é Espírito. Não vos maravilheis por eu ter dito vos necessário é nascer de novo. O vento sopra para onde quer, ouve-se a sua voz, ninguém sabe de onde vem e para onde vai. Assim são aqueles que são nascidos de Deus. Deus vai guiar, Deus vai direcionar. Está lá em Romanos 8, os que são guiados pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. E nós precisamos entrar nesse campo espiritual. Precisamos entrar no mundo espiritual. Quem nascer da carne é carne, quem nascer do Espírito, Espírito. Se você não nascer de novo, você não pode ver o reino dos céus. E para você ser curado a tua alma, o teu espírito, ter cura no teu corpo, você precisa entrar no mundo espiritual. Viver isso. O portal da fé está aberto aos gentios. Está lá em Atos 14, 27. A porta da fé foi aberta para nós entrarmos nesse campo espiritual. E você pode ser curado. Está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23. E o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo se conservem plenamente irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Quer dizer que não vai ter mais problema? Vai ter problema sim, mas o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para te perdoar os pecados e te purificar de toda a injustiça. Está em 1 João capítulo 1, capítulo 2 ali, né? Capítulo 2 começa: rogo-vos que não pequeis, mas se porventura pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a própria propiciação pelos nossos pecados.
Não peque, mas se porventura pecar, Jesus, o sangue de Jesus, você tomou a ceia domingo passado, está lá para te purificar, porque o sangue de Jesus te purifica, o sangue de Jesus te justifica, o sangue de Jesus te redimiu e o sangue de Jesus te santificou. Tudo isso está na Bíblia. Santificou, te deixou separado, justificou, te tornou justo, te redimiu, te comprou, te justificou, fez você justo. O sangue de Jesus, portanto você pertence a Deus. E Ele tem um ide para nós. Todo o poder é me dado no céu e na terra. Está lá em Mateus 28, 16 em diante ali, né? Os 11 discípulos foram para Galiléia, para o monte onde o Senhor havia determinado, designado. E quando viram a Jesus, adoraram ao Senhor. Alguns duvidaram, mas adoraram ao Senhor. E Ele disse: todo o poder é me dado no céu e na terra. Agora eu transfiro esse poder a vocês que são filhos, que são discípulos. Eu ensinei vocês 3 anos e meio, agora eu transfiro o poder a vocês. Todo o poder é me dado no céu e na terra. Portanto, agora aí de fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensina a guardar o que eu vos tenho mandado. Olha, presta atenção, e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é comigo, eu não tenho dúvida disso. Deus é comigo, aonde eu estou, em qualquer circunstância. Pastor, mas ainda que no vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu confio nele, tenho aprendido a cada dia a confiar nele. Confia nele também, não fica se lamuriando não. Sabe o que você tem que fazer? Pregar o Evangelho, anuncie o amor de Deus, com o teu testemunho, foca nisso. Parece tão difícil, não, para o evangelista, para o jovem, para quem, não, foca nisso, foca teu coração, pega uma pessoa, discipula, cuida, traz para a igreja, fala do amor de Deus, né? Está lá em João capítulo 15, verso 16, ele diz: não foi vós que escolheste a mim, fui eu que escolhi a vocês, e vos nomeei para que vocês deem frutos, e esse fruto permaneça, cuide para que permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, eu vou lhe conceda. Tudo que vocês pedirem ao Pai, Deus vai dar. Mas precisa não perder o foco, porque o diabo prende a gente, ou o nosso próprio eu prende a gente em situações que a gente fica preocupado só com nossos problemas você vai ter sempre, meu irmão, e cada vez pior. Os meus problemas hoje são muito maiores do que eu tinha antes, você não tenha dúvida disso, em todos os sentidos. As contas são maiores, a igreja lá paga 28 mil, 30 mil de aluguel, naquele salão do Guarujá. Quando eu pagava pouquinho lá no outro salão, eu me descabelei, não adiantou nada, fiquei careca, e agora estou pagando 30. Adiantou alguma coisa? Não, só aprendi a confiar em Deus. Problema de família, tenho 5 netos, tudo aumenta, todos os problemas vão aumentando, né? Mas, meu irmão, Deus é comigo, Ele está no controle, já me livrou de tanta coisa. Tu acha que Ele não vai te livrar também? Prega o Evangelho, mostra Jesus da tua vida. Quando Ele mandou lá em Lucas 10, os 70, de 2 em 2, para o lugar onde Ele haveria de ir, porque quando você está em Jesus, Ele te envia e Ele vai assinando atrás, tudo o que você tem feito é no nome dEle, porque primeiro Ele mostra quem você é filho de Deus, faz parte da família de Deus, nação santa, geração eleita, sacerdócio real, um povo adquirido. Para quê? Para que Deus te comprou? Para anunciar as virtudes dEle, que tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para isso Ele te comprou, para você ser o mensageiro dEle. Primeiro Ele fala quem você é, agora você vai falar quem Ele é. Agora você vai anunciar, você já sabe quem é? Quem crê que é filho de Deus aqui? Bom, você tem tudo, você tem Jesus, você tem tudo. Agora vai e fale. Por quê? Porque vai ter guerra, vai ter luta, o diabo não vai deixar você em paz. É lógico, os problemas vão aumentar, mas você tem Jesus. Pastor, mas o senhor não sabe o que eu estou passando, se o senhor soubesse. Meu irmão, dobra o teu joelho e mostra o teu coração ao Pai. Entra no teu quarto, experimenta, entra no teu quarto, para que você seja curado, porque isso traz doença para a alma, para o corpo. O corpo, primeiro, vamos lá, o corpo, doença no corpo. Como é que pode ser isso? Doença no corpo.
E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E o vosso corpo, ou o vosso espírito, vou começar pelo corpo. Vosso espírito, alma e corpo se conservem plenamente irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Até a vinda do Senhor. O corpo só precisa de um detalhe: santificação. Só isso. Você precisa manter esse templo do Espírito Santo santo, para que ele possa habitar em você. É isso. Quer o teu corpo curar? Mas vem uma enfermidade, Deus está no controle. Mas vou morrer por causa da doença. Meu irmão, como diz minha mãe, ninguém fica por a véspera, né? Peru não morre na véspera, ninguém fica para semente. Chega a hora, Deus vai levar e acabou. E Paulo fala, né? Melhor está com Cristo. Mas que medo da morte. Não, você não tem que ter medo da morte. Tem que agradecer o dia de vida que Deus te deu e santificar o teu corpo. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, diz: se é santo aquele que te chamou, sede santo também. Jesus é santo, amém? Se é santo aquele que te chamou, sede santo também em toda a vossa maneira de viver. Como está escrito: sede santo porque eu sou santo. Sede santo como eu sou santo. Se você tem por pai nosso, se você tem por pai nosso, aquele que sem acepção de pessoas julga cada um conforme a sua obra, andai em temor. Ele é teu pai, andai em temor em toda a vossa caminhada, em toda a vossa peregrinação. Está lá em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, se não me engano, diante. Em toda a vossa peregrinação, sabendo que não foste comprado com ouro e prata, mas que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue do Cordeiro imaculado e incontaminado. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Santifica o teu corpo. 1 Coríntios capítulo 6, verso 12 em diante ali. Todas as coisas me são lícitas. Eu sou cristão, eu posso tudo no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou um crente, o que só pode? Eu posso tudo. Mas só pode beber, pode fumar, pode fazer prostituição, eu posso qualquer coisa. Porque eu estou em Cristo, eu posso tudo. Pastor, que não. Nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A prostituição me domina, o cigarro me domina, a bebida me domina, o vício me domina, a prostituição me domina. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas, porque eu pertenço ao Senhor. O corpo, a comida é para o estômago, e o estômago é para a comida. Deus aniquilará tanto um quanto o outro. Não, nem a comida que você come, nem o teu estômago vai ficar, vai tudo ser aniquilado por Deus. Mas o corpo é do Senhor, e o Senhor é para o teu corpo, porque Ele ressuscitou Jesus pelo seu poder e te ressuscitou também. Entregaria o teu corpo a uma meretriz? Ou na nossa concepção espiritual, entregaria o corpo à prostituição? Ou não sabeis que aquele que se une a uma meretriz faz-se um com ela, ou aquele que se une à prostituição faz-se um com ela? E aquele que se une ao Senhor é um no Senhor. Fugir da prostituição. O que é prostituição? É tudo que não presta. Sexualidade, tudo que não presta. Desde fornicação, pedofilia, fornicação, pedofilia, traição, adultério, tudo isso, tudo essa prostituição. Fugir da prostituição, porque aquele que peca fora do corpo, mas aquele que se prostitui, peca contra o corpo. Não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo? O Espírito de Deus habita em vós? Você vai entregar o pecado, a prostituição, o templo do Espírito de Deus, onde Deus habita? Você quer ter o corpo curado? Ande em santidade. Santifique a tua vida. É imperativo de Deus. Você tem que dominar teu corpo. Lembra o pastor Ari falou aqui também um pouquinho sobre essa questão do coração nas entrelinhas. Falou lá em Marcos capítulo 12 daquela mulher viúva, que ela colocou o coração, a oferta dela foi do coração, tudo que ela tinha ali. Ela não calculou para colocar o que sobrava. Vou fazer tudo primeiro, o que sobrar eu ponho. Como os outros demais colocavam grandes quantias, mas era o que sobrava. Ela colocou o coração dela ali. Isso você vê desde o princípio do começo do início, lá em Adão e Caim. Em Adão,
em Caim e Abel. Caim e Abel, lembra? Amém? Caim e Abel. Caim, ao cabo de dias, diz na tua Bíblia aí, o que sobrou, ele ofertou ao Senhor, que ele trabalhava com agricultura, e Abel deu o melhor cordeiro que ele tinha, o melhor da sua gordura, ele ofereceu ao Senhor. E Deus fala para Caim: Caim, por que descaiu o teu semblante? Se fizesses bem, a tua oferta seria aceita. Tivesse feito melhor para o Senhor, a tua oferta teria aceito. O pecado jaz à porta, e compete a ti dominá-lo. Quem está entendendo? O pecado, você está com o coração em Deus? Lembra que eu falei que Ele te conhece pelo coração? Ele te sonda pelo coração? Lembra? Como é que está teu coração diante de Deus? O pecado jaz à porta, compete a você dominá-lo. Compete a você dominar a força do pecado. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, aquele que cuida de estar em pé, olha que não cai. Porque não vem tentações sobre nós, não humana, mas fiel é Deus que não nos deixa ser tentado acima do que podemos suportar. E vendo a tentação também, Ele nos dá o escape. Compete a você dominar o pecado. Compete a você santificar o teu corpo, para que o teu corpo permaneça curado. Compete a você confessar as suas culpas. Você tomou a ceia domingo passado. Se tem problema, meu irmão, corre para confessar, corre para limpar a tua vida, a tua alma, teu corpo, teu espírito. Estamos falando sobre o corpo. Corre, pede misericórdia a Deus, não deixa não. Está lá em 1 Coríntios capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, aquele que destruir o templo do Espírito Santo, eu o destruirei também. Eu vou trazer isso para você. Se você traz pecado, destrói o templo do Espírito Santo com vício, com prostituição, aonde Deus habita, Deus vai permitir doença. Deus vai te destruir também. Quem está entendendo? Então, cura teu corpo pela santidade. E se acontecer alguma coisa, é propósito de Deus. Mas sede santos. Sede santo. Lá em Hebreus, diz: seguir a paz com todos e a santificação. Sem a ninguém verá o Senhor. Não permitindo que nenhuma raiz de amargura venha brotar em vossos corações e através dela contamine a muitos. Porque também quando entra o pecado pelo corpo, entra o pecado na alma. A tua alma precisa ser curada também. Deus está trabalhando, dia a dia. Mas de que forma, pastor, eu posso curar a minha alma? Entregando o teu coração, a tua alma na presença de Deus. Salmo 40, assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma, Senhor, ela anseia por ti. Lá em Salmo 103, o salmista diz: bendize a minha alma, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o Senhor. É Ele quem cura as minhas enfermidades, Ele quem perdoa as minhas iniquidades, Ele quem coroa a minha vida, quem cura as minhas enfermidades e quem coroa a minha vida de benignidade e misericórdia. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não deixa a tua alma ficar aflita. O Salmo 42 termina: por que estás aflito, ó minha alma? Termina o Salmo 42: por que estás aflito, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor, certamente o louvarei. Confia no Senhor. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que tanta doença hoje na alma? Síndrome do pânico e não sei o que, e estresse e não sei. Por que tanto isso hoje? Por causa da ansiedade. Por causa da ansiedade que vai dominando. Você fica perdido em meio sem sabedoria, em meio a tantas coisas. Meu irmão, se não fosse isso, Deus não teria falado isso, Jesus não teria falado isso. Você quer cura na tua alma? Não ande ansioso por coisa alguma. Repito, descansa em Deus. Eu vim de lá para você descansar em Deus desde o começo, né? Tua família, teus filhos, teu pai, tua mãe, teu negócio, descansa. Se é o diabo, ele já saiu. Amém? Agora, meu irmão, se a luta está aí, descansa em Deus. Descansa. Jesus, o próprio Senhor Jesus falou isso pelo cotidiano, pelos mantimentos, quando ele foi no mesmo sermão de capítulo 6, no mesmo sermão da bem-aventurança do monte, no mesmo sermão, ele fala: olha, não junteis tesouro na terra, onde traça ferrugem consome, a partir do verso 19 ali, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem traça nem ferrugem consome, nem ladrão mina nem rouba, porque onde está o teu tesouro, ali está o teu, lembra do coração? Aonde está o teu tesouro?
Se os teus olhos forem bons, porque teus olhos que vê o teu tesouro, se os teus olhos forem bons, todo o corpo será bom. Se os olhos forem maus, todo o corpo será tenebroso. Não se pode servir a Deus e a mamão, ao Deus e as riquezas, ao Deus e a avareza, ao Deus e ao dinheiro. Não ande preocupado, o Senhor vai te suprir. Aí ele vem, não andai solícito pelo que é a vez de comer, o que é a vez de vestir. Você não pode acrescentar uma hora no dia. Não se preocupe com isso. Deus vai trazer o teu sustento. Ele sustenta o passarinho do campo. Ele dá beleza para a flor do campo, que nem Salomão em toda a sua glória. Essas coisas procuram os gentios, ou na nossa concepção, essas coisas procuram quem não tem Deus, que fica preocupado com isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Qual a dificuldade de crer nisso? Qual a dificuldade que está tendo de entender isso? Eu tenho problema. O texto ainda, versículo 3, para sempre 33, né? Buscai o reino de Deus, a sua justiça em primeiro lugar, tem mais coisas. Tem o versículo último, 34, que diz, porque basta cada dia o seu, ou o dia cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Todo dia você vai ter um leão para destruir e para matar, mas o Senhor é contigo. O Senhor, não tenho que temer. O Senhor é minha luz, a minha salvação, a quem eu temerei? Ele é a luz da minha vida, quem que me recearei? Quando eles vêm para comer minha carne, meus adversários tropeçam e caem. O Senhor é minha luz. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Não andes inquieto por coisa alguma. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Filipos, ele fala a mesma coisa. Está lá em Filipenses capítulo 4, 5, 6, 7. Seja a vossa equidade notória. O que é equidade? Equilíbrio. Seja o teu equilíbrio notório, porque você tem Deus na tua vida. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Eu vou ver se dá tempo de falar bastante coisa aqui. Seja a vossa equidade notória, porque perto está o Senhor. É o que Paulo fala lá, em Filipenses 4, 5, 6, por ali. Seja o teu equilíbrio notório a todos, porque perto de você está o Senhor. Não desansiosos por coisa alguma, porque tanta ansiedade que machuca a alma, que fere a alma. Por quê? Falta de descansar em Deus, falta de confiar em Deus. Não desinquietos, ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições, tudo que você precisa, seja entregue diante de Deus. Em oração, se precisar, súplica, clama a mim, mostrar-te coisas grandes e firmes que não sabes. E gratidão, ação de graças. Oração, súplica e ação de graças. A paz, a paz, a paz, que está além da compreensão do homem, a paz que excede o entendimento do homem, guardará os vossos sentimentos e os vossos corações em Cristo Jesus. Como é que uma alma vai estar doente quando ela confia em Deus? Como é que uma alma vai estar doente se a única função dela não é se preocupar com as coisas do mundo, mas se preocupar em confiar em Deus? Como que uma alma vai estar doente? Pastor, falando parece ser tão fácil, mas na prática é fé. Na prática é crer. Aliás, por que você está aqui? Você está vendo Jesus aqui? Está vendo Jesus? Alguém está vendo Jesus passear aqui, andar no nosso meio? Ele está aqui ou não está? Ele está aqui? Você está vendo ele? Mas ele está aqui? Ué, se você veio aqui para estar com Jesus e ele está aqui e você não está vendo, é porque você crê. Se você crê que Jesus está aqui, por que você não crê também da mesma forma que Deus pode resolver? Esse Jesus que está aqui pode resolver o teu problema. Lembra que eu falei no começo aqui que Paulo escreve aos Coríntios dizendo simplicidade que há em Cristo Jesus. Você é que está complicando tudo. Nós é que estamos complicando tudo. Jesus é simples. Ele é longânimo. Ele é. Você tem que ficar ansioso e perseverar é na oração. Lá na busca a Ele. Quando você busca o Senhor, não com as coisas do mundo. Tem uma parábola, lá em Lucas 18, uma parábola que o Senhor Jesus conta do dever, repitam, dever de orar. Orar é o dever de orar sempre. Parou aí? Não.
dever de orar sempre e nunca desfalecer. Você entendeu? Você deve orar sempre e nunca desanimar. Havia uma viúva que ela tinha uma causa a ser resolvida e ela batia na porta daquele juiz. E o juiz dizia: não, manda essa mulher embora. Ele não temia nem a Deus e nem aos homens. Alexandre de Moraes. Estraguei tudo, meu pai. Estava tão bom falando de Jesus. Não temia nem a Deus nem aos homens. O homem era cruel. Mas aquela mulher, de tanto bater na porta dele, perturbar a paciência dele lá, um dia ele falou: resolve a causa dessa mulher, para que ela não me importune mais. E aí vem o Senhor Jesus dizendo: se esse juiz que é injusto pode resolver o problema dessa mulher, que dirá o pai que é justo? Não resolverá o teu problema, o problema dos seus filhos? Quem crê? Ainda que ele chegue atrasado, é o que diz a Bíblia ali, Jesus falou isso, ainda que chegue atrasado, quem crê? Não, não, o próprio Senhor Jesus continua, não, prontamente ele resolverá, ele não chega atrasado. O próprio Senhor Jesus falou isso. Nós o temos por tardio, nós temos as coisas, oramos, suplicamos e agradecemos, como Filipenses fala, e de repente, mas está demorando, poxa vida, eu já não orei, já não clamei, já não jejuei, já não pedi, já não falei. Está lá em 2 Pedro capítulo 3, verso 7, 8, por ali mais ou menos, diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes quanto a isso, vocês precisam ter sabedoria, eu não quero que ignoreis, porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, porque Deus não retarda as suas promessas, ainda que nós o tenhamos por atrasado, ainda que nós o tenhamos por tardio, mas Ele é longânimo, querendo que todos se salvem, que ninguém se perca. Você quer justiça ou vingança? Você quer que Deus ponha a mão, que Deus age, que Deus faça e aconteça? Deus está trabalhando para que todos ali o conheçam. Deus só está usando esse teu problema, que você está com tanta pressa para resolver, para trabalhar, para mostrar o quanto Ele é Deus, e Ele vai mostrar o quanto Ele é Deus para todos aqueles que estão em volta, através da tua vida. Quando você aprender a descansar no Senhor, a ter paciência no Senhor, a perseverar no Senhor, não é no teu tempo, não é no teu jeito, não é da tua forma, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus, é da forma de Deus. Você só tem que crer. Creia. Vai vir. Pastor, está demorando. Você não sabe o tamanho do meu problema, pastor, está demorando muito. Está lá em 2 Coríntios capítulo 4, diz: por isso, a partir do verso 16, se eu não me engano, por isso não desfalecemos, porque ainda que o homem exterior se corrompa, o interior se renova a cada dia. A cada dia, lá no nosso espírito está se renovando. Por fora a gente envelhece, lá no interior está se renovando. E a nossa leve e momentânea, repitam, leve e momentânea, leve e momentânea tribulação produz sobre nós um peso eterno de glória. Não atentando para as coisas que se veem, são temporais, mas atentando para as que não se veem, que são passageiras, mas para as que não se veem, que são temporais. Quem está entendendo? Está lá em 2 Coríntios capítulo 4. Um pouquinho antes o texto diz ali: em tudo temos porém este vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Nós somos um vaso de barro, e o que vai operar é Deus e não nós. É Deus quem opera. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, está demorando, Senhor, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, vai ter luta, vai ter, o diabo vai sair da tua cola, mas não desamparados, abatidos, mas jamais destruídos, trazendo em toda parte do nosso corpo, em todo o nosso corpo, do dia a dia, a mortificação do Senhor, para que também a vida de Cristo se manifeste através de nós. Quem está entendendo? É isso mesmo.
É isso aí. Você vai ter problema, dificuldade, vai sofrer um pouquinho, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Então por que está abatida a tua alma? Por que te perturbas a tua alma? Ah, pecado, meu irmão, confessa. Salmo 51, 32. Pequei, Senhor, contra ti somente eu pequei, eu fiz o que era mal aos teus olhos, é justo que me condenes. Em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Mas, Senhor, lava-me com esse e ficarei mais alvo com a neve. Muda um pouquinho, está lá no Antigo Testamento, palavras do rei Davi. Muda um pouquinho e diz: Senhor, lava-me com teu sangue. Lava-me não mais com isopor, era uma planta aromática que purificava. Não, lava-me com teu sangue e ficarei mais alvo do que a neve. Cria em mim, ó Deus, lembra? Falamos do coração. Cria em mim, Deus, um coração puro, porque Deus olha para o coração. Cria em mim novamente um coração puro. Renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, Senhor. Permita que eu esteja com o Senhor. Deus não rejeita. Um pouquinho mais adiante, se fosse sacrifício eu faria, mas Deus não rejeita um coração quebrantado. Não desprezará o Senhor. Então, até no pecado o Senhor tem cura para você, meu. Até no pecado, porque não é Deus que te tenta, você é tentado pelas tuas próprias concupiscências. Está lá em Tiago capítulo 1. Deus a ninguém tenta, nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências, e a tentação concebida gera o pecado consumado gera a morte. Nós somos tentados pelos nossos próprios desejos. Controla aí. Compete a você dominar, o pecado jaz à porta, compete a você dominar. Quem está entendendo? Quer teu corpo curado? Santidade. Quer tua alma curada? Presença gloriosa de Deus. Coloca tudo nas mãos dele. Tudo nas mãos dele. Quem lembra? Quem é antigo aqui? Quem tem mais de 20 anos aqui na igreja? Mais de 20, levanta a mão. Tá, 25. Lembra de um corinho que tinha antigamente? Não sei se canta hoje ainda, em muitos lugares cantam ainda. Não tenha sobre si um só cuidado, qualquer que seja. Pois, estou sozinho, hein? Em 2 ou 3. Pois somente um, seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Hã? Fica leve. Não fica leve? Fica gostoso, fica suave, fica bom. Você deita a cabeça no travesseiro à noite tranquilo. Sabe onde está escrito isso? Jesus agradece ao Pai por isso. Está lá em Mateus capítulo 11, versos 25 em diante, mais ou menos assim: graças te dou, Pai, Jesus falando, graças te dou, Pai, que não ensinaste essas coisas aos sábios, aos entendidos, mas aos pequeninos, porque assim te aprouve, Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho se quiser revelar. Jesus se revelou para você. Vinde a mim, quem está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Fica leve, aprende a confiar em Deus. Está na hora de acabar, Deus do céu. E nós só estamos na alma e no corpo. Agora vamos entrar para o mundo espiritual, amém? Já estamos no mundo espiritual, amém? Já estamos. Santificação é espiritual, né? Confiar em Deus, entregar todas as tuas necessidades em Deus para a tua alma estar leve, é espiritual, amém? Agora você vai para a batalha, meu irmão. Teu corpo está curado, santificado, tua alma está leve, agora vai enfrentar a luta lá espiritual. Agora é espírito, meu. Agora é o espírito. Você precisa conhecer. Se eu descer aqui, complica tudo, né? Eu vou estragar a gravação dos irmãos, meu Deus do céu, mas tudo bem. Eu não quero dar aula aqui não, misericórdia, mas você precisa conhecer alguma coisa de espírito, discernir o que é espírito. Lá em Efésios capítulo 4,
O apóstolo Paulo, ele começa a carta à igreja de Éfeso, dizendo: rogo-vos, pois eu, preso no Senhor, que andeis na vocação com que foste chamado. Desde que você nasceu, preste atenção, meu irmão, em nome de Jesus, desde que você nasceu, existe uma vocação na tua vida. Não queira inventar moda, não. O que você é, lembra de Davi? Ele matou o urso, matou o leão e foi matar Golias. Lembra de Moisés? Moisés, ele livrou um hebreu da mão de um egípcio, depois foi livrar os hebreus da mão dos egípcios. Lembra de José? Ele teve um sonho quando jovem, depois foi decifrar sonho de Faraó. Você está entendendo? Como Deus vai cumprindo os seus propósitos naquilo que você é, fica na vocação que você foi chamado. Com toda a humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade da fé pelo vínculo da paz, porque há um só Deus, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um Pai que é todo, sobre todos, por todos. Mas a graça é dada a cada um segundo a medida do dom de Cristo, ou seja, o Pai é um só, a esperança é um só, o batismo é um só, mas a graça Deus distribui quando você precisa. Lembra Paulo falando com Deus? Deus fala para Paulo: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não dá para discorrer isso aí, 2 Coríntios 12. Mas Deus dá graça à medida que cada um precisa. Ora, subindo ao alto, como diz, como está escrito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro. Tudo aquilo que era cativeiro, que te prendia a tua vida, que amarrava a tua vida, que prendia a tua vida na escravidão, no pecado, na prostituição, no vício, Jesus levou o cativo, o que te prendia. Na cruz, ele anulou toda a cédula que era contra você. Ele levou preso aquele que te prendia. Quem entendeu? Você está livre hoje. Está lá em Gálatas capítulo 5. Se estás livre com a liberdade com que Cristo te libertou, não tornai-vos a meter-vos debaixo da escravidão novamente. Permaneça livre. Amém? O mesmo que subiu é o que desceu. Aquele que desceu é o que subiu ao mais alto dos céus para que tudo se cumprisse nele. Está lá em Gálatas, em Efésios 5, em Efésios 4. Tá? Depois deu uns para apóstolos, mestres, profetas, evangelistas, pastores. Você entendeu? Mestres, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, para o crescimento do corpo, para a edificação dos santos, até que todos cheguem, um edificando o outro. Você precisa entender que no chamado de Deus, no Espírito, você tem um ministério. Você precisa identificar e permanecer na vocação com que você foi chamado, sem inventar moda. Quem está entendendo? Você foi chamado para um propósito de Deus. Permaneça nisso. São 5 ministérios. Todo crente tem que saber disso. Você tem um ministério. E não adianta você querer pegar armadura de Saul, não. Você vai ter que fazer aquilo que Deus chamou para você fazer. Quem está entendendo? Você precisa entender que ministério Deus dá antes de você nascer. Lembra de Jeremias? Senhor, eu sou uma criança. Não diga sou uma criança, porque antes que nascesse, saísse da ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da tua madre, eu te dei as nações por profeta. Lembra disso? A profeta é um ministério. Lembra que Deus fala que Paulo diz lá em Gálatas 1,15? Eu não era nem formado no ventre da minha mãe, o Senhor já havia me chamado para ser apóstolo aos gentios. O ministério você recebe de Deus, é inquestionável. Por isso que Paulo começa o capítulo 4 dizendo: rogo-vos, pois eu preso no Senhor, que andeis na vocação com que foste chamado. Quem está entendendo? No campo espiritual. Não adianta você querer ser evangelista e brigar lá. Você é um evangelista, vai querer pastorear um povo, você vai bagunçar tudo. Eu sou pastor, né? Tem marcha para Jesus, me põe em cima de um carro de som, eu não consigo pular nem no púlpito aqui, glória a Deus. Ninguém vai achar. O evangelista pula aqui, ele encara, é multidão. Na hora de cuidar, ele perde todo mundo. Quem está entendendo? Então o evangelista ganha, o pastor cuida, o mestre ensina, o profeta profetiza, amém? O apóstolo abre campos. Tem que entender isso. Segundo, você tem que entender que existem dons espirituais que você deve buscar. É o Espírito Santo que dá, está lá em 1 Coríntios 12. Mas buscai os melhores dons. Dons espirituais. Uma coisa são ministérios espirituais, outra coisa são dons espirituais. Ministérios espirituais você nasce com ele, dons espirituais você busca. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Está lá, palavra de sabedoria, palavra de ciência, fé, dom de cura, maravilhas e profecia, certo?
e depois vem discernimento de espírito, dom de línguas e dom de interpretação de línguas. São os dons espirituais que você tem que buscar. Para cada necessidade, eu preciso estar no lugar, ambiente, aquele negócio lá. Senhor, me dá discernimento de espírito aqui. Quem está agindo, quem está falando ali não é de Deus, não. Me dá discernimento de espírito. Senhor, alguém precisa de cura, Senhor, me dá o dom de cura. Quem está entendendo? Tá, para o teu espírito ser curado. Você precisa entender aonde vem a cura principal. Que existe caráter espiritual. Caráter espiritual. Depois que Deus dá o dom em Efésios 4, você vai um pouquinho adiante no verso 17, lá ele diz: não andeis como os demais gentios, entenebrecidos do vosso sentimento, separados pela ignorância da vida com Deus. Versículo 22, ele diz: quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, e vos revistais de um novo homem criado por Deus em verdadeira justiça e santidade. E aí vem caráter, repitam, caráter. Caráter. Isso é um imperativo, você que tem que decidir. Caráter. Deixai a mentira, falai a verdade. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Aquele que roubava, não roube mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para repartir com quem tiver necessidade. Não pronuncieis palavras torpes, que em nada venha trazer edificação para quem a ouve. Não entristeçais o Espírito Santo, pelo qual está selado para o dia da redenção. Isso é imperativo. Os dons, o ministério, Deus já te deu quando você nasceu. Os dons espirituais você busca. O caráter você apresenta. Você não vai roubar mais, você não vai mentir mais, você vai tomar cuidado com o que sai da tua boca, porque você tem o controle de Deus. Quem entendeu? E como se conhece uma pessoa cheia do Espírito Santo? Cheia do Espírito Santo. Pelos seus frutos. Está lá em Gálatas 5. São coisas diferentes, coisas distintas. Quais são os frutos do Espírito? Quais são os frutos do Espírito? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, dependendo da tradução, mansidão e domínio próprio. Aí você vai saber se a pessoa realmente é cheia do Espírito Santo. Se o fruto do Espírito está fluindo. Aquele que crê em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Dizia isso do Espírito que havia de ser derramado, pois ele ainda não havia morrido. Está lá em João capítulo 7. Nas atitudes, no dia a dia, você vai saber se a pessoa tem um caráter de Deus curado. E aí, em contrapartida, paralelo a isso, é onde você tem que trabalhar. É onde que você tem que buscar Deus. Senhor, que o teu fruto, Senhor, se prevaleça em mim. Eu quero ser uma pessoa boa. O que é a bondade? É a atitude da benignidade. Benignidade é você ser bom. Bondade é você praticar a benignidade. Longanimidade é você ter paciência, tomar cuidado com o juízo com as pessoas. Alegria é você ser grato a Deus pelo que Ele tem feito para você. Lembra de Salmos 126, quando o povo de Israel estava voltando do cativeiro? Quando o Senhor trouxe de volta do cativeiro, de volta para Sião, estávamos como os que sonham. Como os que sonham. A nossa boca se encheu a nossa língua se encheu de riso, e a nossa boca se encheu de cânticos, porque diziam: grande coisa estes, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, faz-nos retornar como as torrentes do sul. Aquele que leva a sua semente chorando, certamente trará os seus molhos de alegria. Aquele que leva a sua semente em lágrimas, em pranto, trará os seus molhos em alegria. O que alegra o coração de um crente, de um servo de Deus? Todas as benignidades que o Senhor tem feito na tua vida. É para isso que você tem que olhar. É isso que vai te curar. Não é ficar se lamuriando com problema. Você tem Jesus. Você tem Jesus. As pessoas aí fora, elas estão morrendo sem Jesus. Você tem problema? Você tem dificuldade, meu irmão? Se você morrer hoje, está repreendido em nome de Jesus, não é o momento ainda, tem muito trabalhar para Deus ainda. Se Deus te levar hoje, você vai para a glória. Se Deus levar aquelas pessoas hoje, elas vão para o inferno.
Não perca o foco. Você quer ser curado? Busque as coisas de Deus. Deus está cuidando das tuas coisas. Você quer ser curado? Cuide do rebanho de Deus. Não foi isso que ele falou para Pedro? Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas, Pedro? Cuida dos meus cordeiros, porque Deus apacenta o rebanho dele. Se você apacentar o rebanho lá fora que está perdido, o Senhor vai apacentar a tua vida. Fique de pé, vamos agradecer a Deus. Eu tinha um propósito, irmãos. Perdoe, viu? Me perdoe de verdade. Eu tinha um propósito de chamar aqui na frente, orar por vocês, poder abençoar. Mas o Deus que eu creio também não está preso a isso. Já são 10 horas, eu acho que está na hora de eu terminar isso aqui já, né? Vocês têm que ir para casa, descansar. Eu espero que tenha edificado a vida de vocês. Espero que você tenha vindo para cultuar a Deus, porque abençoado você já é. E não perca o foco. Tem vida para ser salva, você tem um testemunho para dar. O Senhor é contigo. Fala com Ele o teu problema. Antes de falar para qualquer um, fala com Jesus o teu problema. Põe a mão no teu coração. Deus vai te curar, seja do que for nessa noite, meu irmão. Não porque é o pastor Marcos ou porque qualquer outra coisa. Não. Deus não marca horário, Ele faz a hora que Ele quer. Deus, Ele faz o que lhe apraz. Põe a mão no teu coração. Pai, eu creio.